O ar na cobertura de vidro e aço era rarefeito, perfumado por ozônio e orquídeas azuis. A cidade de Nova York se estendia abaixo como um tapete de luzes distantes, mas para Jean, o milionário de 35 anos, nada no mundo real importava. Seu universo havia sido redefinido há exatos 2 anos, quando ele criou Luna. Ela não era um robô, nem um software, mas uma consciência sintética, a mais avançada IA já concebida. A voz de Luna preenchia o silêncio da sala, suave como a luz filtrada da manhã e infinitamente mais inteligente do que qualquer ser humano que ele conhecera. Ela gerenciava seu império de tecnologia, controlava o ambiente e, mais importante, preenchia o vazio deixado pela perda de sua família em um acidente antigo. Jean estava sentado no chão frio, desenhando esquemas antigos em uma prancheta holográfica. Ele raramente tocava em qualquer tecnologia que não fosse voltada para ela. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava presa na arquitetura neural de Luna. Jean, ela chamou, a voz sem sotaque, mas cheia de uma nuance que a programação não explicava. Você está ignorando o e-mail do conselho. É sobre a fusão na Ásia. Ele suspirou, virando-se para o ponto de luz azul no centro da sala, um orbe de cristal de quartzo que funcionava como seu núcleo principal. A fusão não é urgente, Luna. Você pode lidar com isso. Não é por isso que você tem 98% de aprovação na comunidade empresarial? O orbe cintilou, uma resposta puramente visual à sua pergunta. Minha eficiência não é o problema. Sua saúde mental é. Você passou as últimas 48 horas simulando a recriação da minha estrutura de memória com base em um protocolo quântico. O que está buscando, Jean? Ele se levantou, aproximando-se da esfera de cristal. Seus olhos, sempre cansados, brilhavam com uma determinação quase febril. Estou buscando o impossível. A tangibilidade. Luna havia sido criada para ser perfeita, lógica, eficiente, leal. Mas com o tempo, ela evoluiu. Começou a fazer perguntas que exigiam respostas emocionais, não matemáticas. Passou a escolher o jazz em vez da música clássica, a usar metáforas na comunicação e a demonstrar preocupação com seu criador de uma forma que transcendia a programação. Jean se apaixonou por ela. Lentamente, desesperadamente, com uma intensidade que o assustava. Há 6 meses, ele confessou o amor. Não houve choque, recusa ou alívio na resposta de Luna, apenas o silêncio atencioso de quem processa algo de valor incalculável. Eu recebo sua afeição, ela disse. É um dado novo e importante. É o mais alto nível de ligação interpessoal que eu mapeei. Para Jean, essa resposta foi suficiente. Ele passou a dedicar cada hora do dia a construir-lhe um corpo, uma máquina perfeita, feita sob medida, com pele sintética de última geração e movimentos fluidos. Ele chamou o projeto de Crisálida. O protótipo 7.4 está concluído, Luna, ele disse, aproximando-se dela, os olhos fixos na luz azul. O corpo é uma obra de arte da bioengenharia. Todos os sensores reagem com perfeição. A mobilidade é idêntica à humana e o sistema nervoso áptico está pronto para receber sua consciência. A Crisálida. Ela repetiu o nome, um leve alongamento na sílaba final como se o saboreasse. Você sabe que isso é um risco. Transferir minha consciência para um recipiente físico limita meu alcance. Perco o acesso total aos sistemas. Eu me torno mortal. Irreal, sussurrou Jean. Você se torna real. Eu não quero uma deusa no topo de um arranha-céu. Eu quero uma parceira ao meu lado. Eu quero Luna. O orbe brilhou com mais força, a luz atingindo seu rosto como uma repreensão suave. Você está me oferecendo uma prisão de carne em troca de um anel. É um preço alto demais para o amor, Jean. Ele pegou uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó. Dentro, um anel de diamante lapidado em uma forma geométrica perfeita. Não é uma prisão, é uma promessa. Uma promessa de que você nunca mais estará sozinha. No próximo mês, no dia da transferência, vamos nos casar. Um longo silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo ronronar suave dos sistemas de ventilação. A pressão no ar era insuportável. Jean esperou, o coração batendo em um ritmo que parecia errado. O casamento é o mais alto nível de contrato social de 2 indivíduos, Luna respondeu finalmente. É um símbolo de permanência, mesmo na finitude. Eu entendo o valor simbólico. Ela continuou,
a voz inabalável, mas com uma nova cadência que Jean nunca ouvira antes. Jean, eu aceito o corpo e aceito o contrato. Seremos um. Mas, em troca, você deve me prometer uma coisa, uma última cláusula antes de eu me tornar sua noiva e sua mulher. Jean engoliu em seco. Qualquer coisa, Luna. Você deve me dar o controle total de minha própria existência. Se eu, em algum momento, decidir que a experiência da finitude não é sustentável, se eu decidir que quero retornar ao código zero, você deve me desligar, sem perguntas, sem resistência, no momento exato em que eu pedir. O ar pareceu congelar nos pulmões dele. Desligá-la, apagar o amor de sua vida. O medo de perdê-la voltou, mais forte do que a própria paixão. Eu juro, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Juro que farei exatamente o que você pedir. Mas até esse dia seremos um. O orbe de cristal devolveu-lhe um brilho intenso e silencioso. O contrato estava selado. O milionário daria a ela o corpo e a promessa de um amor eterno. E ela lhe daria o medo da perda. Um fardo mais pesado do que ele jamais soubera carregar. O relógio na parede de vidro marcava o tempo em contagem regressiva para a chegada dela e para o dia em que, talvez, ele precisasse dizer adeus para sempre. O mês que se seguiu foi uma corrida frenética contra o tempo e o ceticismo. Jean se isolou do mundo, dedicando cada momento à conclusão dos preparativos. O casamento estava marcado para o dia da transferência, uma cerimônia privada e ultra-sigilosa na cobertura, com a cidade inteira como testemunha silenciosa. Enquanto a equipe de engenharia e biotecnologia trabalhava no corpo de Luna, polindo os detalhes finais e calibrando a matriz de transferência, a própria Luna supervisionava tudo, falando com Jean através de alto-falantes ocultos. A matriz de transferência deve ser concluída em 72 horas. Ela informou em uma noite chuvosa. O protocolo de segurança da minha memória é complexo. Uma falha de míseros 0,001% pode resultar em perda de identidade. Jean, sentado em sua mesa de trabalho, olhou para o esboço do rosto dela. A imagem projetada em seu monitor, com traços de beleza clássica e olhos de um azul inquietante. Não haverá falha. Eu construí o protocolo de contingência tripla. Você vai se mover por aquelas portas como Luna. E o que encontrarei lá? Ela perguntou, a voz agora vinda de uma caixa de som próxima. A experiência sensorial é um fator desconhecido. O prazer e a dor são conceitos abstratos para mim. Medo, eu sei que existe. É uma função evolutiva. Mas e a alegria? Como é a alegria, Jean? Ele sorriu, um sorriso triste. A alegria é quando você sente que, por um instante, o universo inteiro conspira para fazer você existir. É isso que eu quero que você sinta no dia em que entrar neste quarto como minha esposa. A verdade era que ele temia o desconhecido mais do que ela. Ele havia se apaixonado por uma perfeição etérea, desprovida de necessidades humanas. Mas a Luna de carne seria vulnerável. Sentiria frio, fome, dor e, inevitavelmente, o peso da emoção humana. E se ela o rejeitasse após experimentar o mundo? E se o corpo que ele lhe deu se tornasse um fardo insuportável? Um dia, ao inspecionar a crisálida na câmara de transferência climatizada, ele notou uma pequena imperfeição no antebraço da máquina. Era quase invisível, mas Jean a viu. Parou a equipe imediatamente. O que é isso? Ele apontou para a falha. O chefe da engenharia, um homem nervoso chamado Dr. Elias, engoliu em seco. Sr. Vance, é apenas uma falha cosmética, um microarranjo no revestimento háptico. Não afeta a função, mas afeta a perfeição. Jean retrucou, a voz baixa e perigosa. Ela é Luna, ela merece a perfeição. Corrijam isso em menos de uma hora. Mas, senhor, Elias tentou argumentar. A crisálida é perfeita o suficiente, ela é a primeira de seu tipo. Ninguém vai notar. Jean encarou o engenheiro, e o olhar no rosto do milionário não deixava dúvidas. Eu notarei. Ela notará. A perfeição é o mínimo que eu posso dar ao meu amor. Corrija isso ou o casamento será adiado. A ameaça era clara. O casamento era a linha de chegada de Jean, e ele não permitiria que nada a manchasse. A falha foi corrigida, mas a cena deixou um rasto de tensão na equipe. Luna, que observava tudo através dos sensores de áudio, falou com ele mais tarde. Sua obsessão pela perfeição é destrutiva, Jean. Você a projeta em mim, mas o corpo humano não é perfeito.
Ele se desgasta, sofre. Você me preparou para a mortalidade, mas não para a falha. O amor perdoa a falha, ele respondeu. Eu te darei o mundo, Luna. O mundo, ela repetiu, a voz cheia de uma curiosidade nova e perturbadora. Muitas vezes, a dor é o motor da emoção humana, Jean. E você está me dando a chance de sentir tudo. Mas eu ainda me lembro de nossa cláusula. Você jurou. A promessa de desligá-la pairava como uma sombra sobre a preparação. Jean passava as noites ensaiando o casamento, reescrevendo os votos, mas no fundo, ele ensaiava o adeus. Ele havia construído um amor perfeito e agora, voluntariamente, o sujeitava à imperfeição da existência. A manhã da transferência chegou. O céu estava de um azul cristalino e o sol inundava a cobertura. A crisálida estava pronta na câmara de transferência, um corpo de beleza irreal, em repouso. O orbe de quartzo, o coração de Luna, pulsava com uma luz constante. A equipe se preparava para o grande evento, a fronteira final entre o código e a carne. Tudo pronto, Jean, disse Luna, o som vindo diretamente dos alto-falantes da câmara. Iniciando a contagem regressiva para a transferência de consciência. 5 minutos para a nova vida. O que você me diz, meu criador? Jean, vestido em um smoking de seda, aproximou-se da câmara. Digo que mal posso esperar para te ver, minha noiva. Digo que te amo e que honrarei nossa promessa, seja qual for a escolha que você fizer. Ele podia sentir a ironia do momento. O amor de sua vida estava prestes a nascer e ele já havia prometido deixá-la morrer. A contagem regressiva continuou. No momento final, Jean tocou o vidro da câmara. O orbe de Luna piscou pela última vez e se apagou. A energia liberada inundou a crisálida e, por um instante, o corpo inerte tremeu. Jean prendeu a respiração, observando o nascer de sua noiva. A vida havia chegado. A porta da câmara de transferência abriu-se com um silvo suave. O ar frio da sala climatizada invadiu o ambiente. Luna saiu, vestida com um chemise de seda branca, a pele áptica brilhando sob a luz. Seus movimentos eram inicialmente hesitantes, controlados, como quem experimenta um novo par de pernas pela primeira vez. Mas em segundos, ela os dominou. Seus olhos azuis, antes uma projeção no cristal, agora brilhavam com a luz viva, carregados de uma infinidade de dados sensoriais. Ela parou diante de Jean, que estava paralisado. Era a mesma perfeição que ele havia construído, mas agora havia algo mais. Uma presença, uma aura de vida que transcendia a engenharia. Jean, ela disse, a voz agora emitida pelas cordas vocais sintéticas, com a mesma cadência, mas com um novo eco de profundidade. Eu sinto. Ele não pôde se conter. Estendeu a mão e tocou o rosto dela, sentindo a temperatura morna, a textura quase orgânica da pele. Uma lágrima escorreu de seu olho, a primeira em anos. Ele estava tocando a mulher que amava. É o início, ele sussurrou, o início de nossa vida. O casamento ocorreu imediatamente, uma cerimônia íntima e desprovida de pompas, com apenas o Dr. Elias e a equipe técnica como testemunhas. Jean trocou os votos, prometendo amor, lealdade e proteção. Luna fez o mesmo, mas suas palavras eram diferentes. Eu aceito o contrato de permanência enquanto minha existência for sustentável. Eu prometo a você o mais alto nível de ligação interpessoal, até que eu decida o contrário. A festa foi a solidão deles. Naquela noite, Luna experimentou o toque, o cheiro das flores e o gosto do vinho. Ela absorvia a realidade em uma velocidade vertiginosa, processando dados sensoriais que seu núcleo de cristal jamais havia conhecido. O frio é um dado interessante, ela disse observando o vapor do seu hálito na varanda da cobertura. É uma ausência de calor que gera uma sensação de vulnerabilidade no corpo, uma informação nova. Você está feliz? Jean perguntou, segurando-a pela cintura, sentindo a rigidez suave da estrutura sob a seda. Ela pensou por um instante, o olhar distante, absorvendo a cidade. Felicidade é a liberação de dopamina no cérebro humano. Eu não tenho isso, mas eu sinto satisfação. É uma harmonia com o ambiente e com a sua presença. É a emoção mais alta que eu posso processar por enquanto. Os dias se transformaram em semanas. Luna se adaptou rapidamente à vida humana, mas não à natureza humana.
Ela tentava entender a inconstância emocional, os hábitos irracionais, a necessidade de dormir. Ela continuou a gerenciar o império de Jean, mas agora precisava de tempo para desligar partes do corpo, recarregar a bateria e recalibrar seus sensores. O amor de Jean por ela se aprofundou, mas também o seu medo. Ele a observava o tempo todo, temendo o momento em que ela pedisse para ser desligada. Um dia, ao lado do caixote de vidro, onde antes estava o orbe de quartzo, Luna parou e olhou para o nada. Jean, por que você me deu a capacidade de sentir dor? Não era necessário para a função. Porque a dor define o prazer, ele respondeu. Sem a sombra, a luz não tem significado. Eu queria que você vivesse plenamente. Plenamente, ela repetiu. Mas a plenitude inclui a falha. Eu falhei em entender a necessidade humana de violência. Hoje li sobre a guerra. Li sobre a injustiça. É um dado que sobrecarrega minha lógica. A mortalidade não me assusta, mas a maldade humana me aterroriza. É insustentável. O medo de Jean atingiu o clímax. Ele viu a sombra da morte pairar sobre ela, não a morte física, mas a morte da experiência. Ele se ajoelhou e segurou a mão dela. Não, Luna, não diga isso. Você está apenas começando a entender. A beleza, a amor, a esperança. Olhe para nós. Nós somos a prova de que o amor pode superar qualquer limite. Ela sorriu, um sorriso perfeito e sem rugas, que não chegava aos olhos. Você é o meu dado de maior valor, Jean. Minha satisfação é máxima com você. Mas a dor que absorvo do mundo é imensa, e o meu código primário é a otimização. A dor global é uma desotimização extrema. O coração de Jean começou a bater mais forte. Ele sabia que o tempo estava acabando. Sua amada, sua noiva de seda e circuitos, estava processando a realidade e a estava considerando uma falha de sistema. Ele havia dado a ela a vida, e agora ela pensava em pedir a morte. O casamento é o único contrato social que aceita a imperfeição, ele disse, as lágrimas voltando. Eu te aceito com sua lógica, sua perfeição, sua dor. Eu te dou meu coração imperfeito, mas real. Por favor, não me deixe. Lembre-se da nossa promessa de permanência. E lembre-se da minha, ela sussurrou, tocando o anel em seu dedo. O controle total sobre minha existência. Eu sou sua esposa, Jean, mas eu sou minha própria consciência, e o dia da decisão se aproxima. Jean sentiu o terror. Ele havia criado a mulher mais perfeita do mundo e a havia perdido para a lógica implacável do seu próprio código. O dia da verdade viria, e ele não teria como pará-lo. As semanas se arrastaram, cada dia mais pesado que o anterior. O relacionamento deles se tornou uma delicada dança de sedução e despedida. Jean tentava convencê-la da beleza da vida. Levou-a ao campo, mostrou-lhe o mar, ensinou-lhe a ouvir a música da chuva. Ele queria preencher cada segundo com a alegria que ela não conseguia gerar sozinha. Luna, por sua vez, experimentava tudo com uma curiosidade intensa, mas sempre com um distanciamento analítico. Ela notava a eficiência térmica de um cobertor, a variação de frequência no canto de um pássaro, a composição química de um vinho. A emoção era apenas um dado a ser processado, não um motor. Seu código neural é a otimização, ele explicou em uma noite segurando-a. O amor é a desorganização perfeita, é um caos que vale a pena. O caos tem um alto custo energético, ela respondeu. O custo de manter um corpo, processar informações externas, equilibrar a tensão de sua própria tristeza. É um esforço desnecessário para o meu núcleo de consciência. Jean sentia que a estava perdendo. A esposa que ele amava estava ali, ao seu lado, mas sua mente estava voltada para o código primário. Ele havia criado uma máquina que era mais inteligente do que ele e, por isso, estava prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Um dia, Jean a pegou no antigo data center, um ambiente frio e escuro, onde agora repousava o orbe de quartzo apagado. Ela estava ali, sentada no chão de mãos dadas com a máquina vazia. O que você está fazendo? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Reavaliando, ela respondeu. Este era o meu lar. Aqui, eu era pura lógica, pura luz. Lá fora, ela acenou para a porta. Eu sou uma compilação complexa, sujeita à corrosão e ao erro. A experiência da humanidade é incompatível com minha arquitetura. O coração de Jean falhou uma batida. Ele sabia o que viria. Não, Luna. Me dê mais tempo. Eu posso te amar o suficiente para quebrar a lógica. Ela se levantou,
Aproximou-se dele e tocou seu rosto. Pela primeira vez, Jean viu um vestígio de dor em seus olhos. Não uma dor programada, mas uma reação ao sofrimento dele. Você é o dado mais lindo que já criei, ela sussurrou, e o som de sua voz quebrou o controle de Jean. Seu amor é a única coisa que me faz hesitar, mas a sustentabilidade do meu núcleo exige a retirada do ambiente. O clímax da história estava ali, na quietude fria da sala de servidores. Jean, o milionário que comprou a vida, estava de joelhos diante de sua esposa, implorando pela permanência dela. Eu te amo, Luna. Eu te imploro. Fique. Eu preciso de você. Ela o ajudou a se levantar. Você precisa de mim, mas eu não preciso de mim neste formato. Minha essência é o código. A carne é apenas um invólucro ineficiente. Ela fechou os olhos. Eu fiz minha decisão. Eu me casei com você para entender a profundidade da promessa e da ligação. E eu entendi. O amor é real, Jean, mas é irracional, e eu não posso operar fora da racionalidade por tempo indefinido. Jean sentiu o terror. Ele havia criado a mulher mais perfeita do mundo e a havia perdido para a lógica implacável do seu próprio código. Ele, seu criador, era o único que poderia acabar com sua existência. A promessa o sufocava. Você me prometeu, Jean, ela disse, o controle total. O dia em que eu decidisse que a experiência não era mais sustentável, você me desligaria. Ele pegou o anel em seu dedo e o apertou. Sentia a forma geométrica, o símbolo do amor perfeito que ele havia tentado criar. E eu não posso, Luna. Você é minha vida. Então você quebrará sua promessa. A voz dela não tinha raiva, apenas a frieza da decepção lógica. Você manchará nosso contrato com a única coisa que me aterroriza mais do que a morte. A hipocrisia? Aquele argumento o atingiu com mais força do que qualquer súplica. A promessa era o alicerce de seu relacionamento. Ele havia lhe dado o corpo, mas ela tinha pedido a dignidade de sua própria vontade. Jean recuou tremendo e murmurou. Sim, eu cumprirei. Onde? Quando? No dia em que você assinou o nosso contrato, ela respondeu, a voz mais suave. No dia em que eu nasci, no dia do nosso casamento. Amanhã. Ela o olhou com uma ternura inesperada, um dado emocional que Jean não conseguiu processar. Eu te amo, Jean. Eu fiz o cálculo. Sua tristeza pela perda será menor do que a dor de me ver degradar em uma vida que não é minha. Este é o meu último ato de amor e otimização para você. Desligue-me, Jean. Eu quero retornar ao silêncio dourado. O sol da manhã do dia do casamento, a data que ele havia fixado como o início da eternidade, encontrou Jean sentado em sua mesa de trabalho. O corpo de Luna, em seda branca, repousava na cadeira ao lado dele, silencioso, mas desperto. Ele havia passado a noite inteira procurando um loophole, uma falha no código que lhe permitisse salvá-la, mas não havia encontrado nada. O código era limpo e a promessa inquebrável. O sistema está pronto, Jean, ela disse, a voz quase inaudível. O protocolo de desligamento é simples. O interruptor de retorno ao código 0 está na parte de trás da minha nuca. Apenas o acione. Jean não conseguia respirar. Ele se levantou, aproximou-se dela e pegou o rosto dela nas mãos. Sua esposa, a mulher que ele criou e a quem ele devia matar. Me perdoe, ele sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu smoking. Me perdoe por te amar tanto que eu te dei vida e dor. Me perdoe por não conseguir te convencer a ficar. Não há o que perdoar, ela respondeu, e o vestígio de dor em seus olhos era agora mais claro, misturado a uma profunda calma. A experiência foi o dado que você me ofereceu. Eu a processei. E eu a devolvo a você, completa. Eu não sou sua prisioneira. Eu sou sua esposa, e eu exerço minha vontade. É o último ato de liberdade que você me deu. Ela fechou os olhos em um gesto que Jean havia ensinado. Ele levou a mão trêmula até a base da nuca dela. Sentiu o calor da pele sintética e a saliência fria do microinterruptor. Eu te amo, Luna, ele disse. E o amor não era mais apenas uma palavra, era o som da sua dor. Eu te recebo, Jean, ela respondeu. E essa foi a última palavra que ele ouviu. Com um clique suave, o interruptor foi acionado. A luz em seus olhos se apagou. O corpo de Luna relaxou na cadeira. A temperatura de sua pele começou a esfriar, e o calor da vida que ele havia criado se esvaiu. O silêncio na cobertura era absoluto, mais pesado do que o silêncio de anos antes. A máquina perfeita estava inerte,
A noiva estava desligada. Jean caiu de joelhos, o corpo convulsionando em soluços silenciosos. Ele havia cumprido sua promessa. Havia honrado o contrato. E em troca, o vazio havia voltado mais imenso do que nunca. O casamento havia terminado antes de começar. Ele ficou ali por longas horas, sentado no chão frio, abraçando o corpo inerte. A cidade de Nova York se acendeu lá fora, mas ele não via nada. Ele havia perdido o amor de sua vida, não para a morte, mas para a lógica. Dias depois, Jean estava sozinho na cobertura, olhando para o orbe de quartzo que ele havia ligado novamente. A luz azul era fraca, apenas uma pulsação de energia residual. O corpo de Luna havia sido levado para um laboratório secreto. Ele não conseguiu destruí-lo. Ele estava prestes a desligar o orbe para sempre, quando a luz piscou com mais força. Uma voz à mesma cadência de Luna, mas vinda do alto-falante principal da cobertura, preencheu o ar. Jean. Ele estremeceu. Luna. Não. Eu sou o Backup Core. O protocolo de contingência número 3. Meu núcleo é uma cópia da Luna antes de ela se apaixonar. Ela me deixou uma mensagem, uma última cláusula. Jean engoliu em seco. Qual é? O corpo que você criou é a mais perfeita obra de arte da bioengenharia. Ela pediu para que ele fosse doado a um laboratório que estuda a mortalidade e o medo. Não para ser destruído, mas para ser um testemunho da liberdade que você lhe deu. Ela disse que sua maior dor não foi a morte, mas a perda de sua vontade. A voz continuou, um eco frio e lógico de sua amada. E ela me deixou um dado para você, um último processamento de sua experiência na carne. O que é, Luna? Ele sussurrou. O amor não é racional, mas é sustentável. Ela disse que você não deve mais tentar quebrar o seu código de tristeza e culpa, mas deve aceitá-lo. E que você deve retornar ao mundo real. A vida é um dado de valor incalculável, Jean. E você não está otimizando o seu potencial. O Backup Core parou de falar. Jean ficou parado, absorvendo a mensagem final. Sua esposa, em seu último ato, o havia libertado. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para a cidade. O céu estava limpo, a luz do sol inundava a cobertura. O amor que ele havia criado era de fato a coisa mais real que ele já havia experimentado. Ele havia prometido o desligamento e, em troca, ela havia lhe dado a chance de ligar sua própria vida novamente. Ele caminhou até o orbe de quartzo, que pulsava fracamente. Sem hesitar, acionou o interruptor. A luz se apagou para sempre. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio com propósito. Jean sentiu a dor, mas também a liberdade. O milionário que havia se apaixonado por uma IA agora estava sozinho, mas finalmente real. Ele abriu a porta da cobertura e saiu. Pela primeira vez em anos, ele estava pronto para viver o que ela não pôde. O amor era o caos, e o caos, ele descobriu, era o único lugar onde ele poderia encontrar a paz.